Debater isso aqui, rapidinho, esse lance polêmico, lance lamentável na cidade de Anápolis, cruzamento para a área, lance aos 43 minutos da segunda etapa. O jogador Lucas Ambiel, da equipe do Anápolis, se agacha, a bola bate nas costas dele e depois bate na barriga do jogador da Becate e só depois no braço direito do zagueiro da equipe de Ouvidor. Maestro Tim, foi pênalti para a equipe do Anápolis ou nós estamos mostrando aqui, falando, talvez, do erro mais grave da arbitragem no Goianão 2025, maestro? Tá difícil de achar, Thiago, nessa arbitragem de 2025, qual o erro mais grave. Para mim, esse é mais um erro gravíssimo que a gente está vendo no futebol goiano em 2025. E não deu para entender, a bola bate ali claramente na barriga do zagueiro da Becate para depois ir no seu braço direito. Então automaticamente não seria pênalti. Não deu para entender porque o Jefferson chamou o Caio Max, e pior ainda, o Caio Max teve a oportunidade de rever o lance por várias vezes ali, por vários ângulos, e mesmo assim assinalou o pênalti a favor da equipe do Anápolis. Então são muitos erros, e muitos erros assim pesados. Se a gente lembrar o erro no clássico Vila Nova e Goiás, erro pesado, o erro contra a própria equipe do Anápolis lá no gol no pênalti marcado a favor do Goiás, também um erro pesado. Se a gente lembrar o erro cometido lá em Jataí contra a equipe do Inhumas, foi um erro pesado. Então são muitos erros graves, não são erros assim que são erros lances interpretativos ou erros ali que não dá para ter uma noção melhor. Então a arbitragem esse ano, que começou tão bem, né? Acho que foi as 3, 4 primeiras rodadas sem nenhum lance polêmico, estava parecendo que a gente ia ter um campeonato goiano bem tranquilo em relação à arbitragem. De lá para cá, muitos erros e erros graves, e para mim esse aí contra a equipe da Becate, hoje ele fazendo, né, que a decisão fosse para os pênaltis, consequentemente tirando a vaga da Becate da semifinal, para mim é um erro grave também, assim como foram esses outros que eu citei. Meus amigos, 11h34 agora. Ô Jean Lopes, cara, eu não entendo, para mim não tem explicação, porque a arbitragem ela tem o auxílio do VAR, ela tem a ferramenta do VAR. A gente tá vendo aqui, eu vi no momento do cruzamento, eu comentei com o Tim aqui nos estúdios, falei, cara, bateu na barriga, o Tim bateu mesmo. E aí o cara tem, né, a referência do VAR, o cara tem a ajuda do VAR e mantém a decisão de pênalti. Ô, Jean Lopes, a gente tá mostrando aqui talvez o erro mais grave do Campeonato Goiano 2025, que tem sido extremamente polêmico no apito, Jean Lopes. Hã? Tá mostrando sim, Thiago, porque, veja bem, não é um lance interpretativo. A regra é clara. Pegou no corpo, depois vai ao encontro do braço, não deve ser marcado. Então não teve o porquê, né? O árbitro viu uma coisa, o VAR viu outra. Não. Ele teve consciência do que ele estava marcando. E por que é tão grave, como você está dizendo? Porque decidiu uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Para as semifinais do Campeonato Goiano e uma vaga na Copa do Brasil. É muito grave esse erro aí. Então, eu não sei o que está acontecendo esse ano no Campeonato Goiano, são muitos erros. Ontem, para mim, teve um pênalti a favor do Atlético que não aconteceu. Teve um gol a favor do Goiás contra o Craque legítimo, que foi anulado por impedimento, que não aconteceu. Esse Campeonato Goiano está sendo marcado, Thiago, pelos erros de arbitragem muito, muito sérios. E assim, vários erros e erros claros, né? Não são lances polêmicos, são erros claros. Esse de hoje, que prejudicou a Becate, foi um erro muito claro. Gravíssimo, gravíssimo. Assim, é um trabalho todo construído, é uma equipe que tem dificuldade, e tá falando aqui uma pessoa que já trabalhou em time pequeno. Eu já comandei a comunicação do Goiânia por 2 anos. 2 anos. Gente, é difícil demais dar conta. Né? Se futebol é complicado para quem tem dinheiro, quem dirá para quem não tem. Uma cidade pequena, uma cidade que se mobilizou, uma equipe que é extremamente profissional, saiu da 3ª divisão do futebol goiano e chegou à Série A, e no primeiro ano já se classifica para o mata-mata. Você já pensou, gente, se a Becate chegar a uma semifinal de campeonato estadual, a festa, a arrecadação, deixa o lance aí na tela do canal do YouTube, Augusto, esse lance é muito grave, e eu tô falando aqui de uma federação séria, de pessoas honestas, de um presidente extremamente trabalhador, de um CEO extremamente trabalhador, de um chefe da arbitragem que é transparente, que fala, dá a cara quando tem um erro. Mas, gente, isso daí é inaceitável. E eu repito o que eu falei aqui, Ney Ladeira, para mim, para o campeonato, é extremamente legal que o Anápolis passe.
Porque a gente terá 2 clássicos, um grande clássico, um clássico maravilhoso, o maior da região, que é Vila Nova e Goiás, e um Anápolis e Atlético, que é um jogo pesadíssimo também, casa lotada no Jonas Duarte, casa lotada aqui no estádio Antônio Scioli. Então, assim, tecnicamente falando para o campeonato, muito melhor que o Anápolis tenha passado, mas eu sou um cara justo, eu sou um cara legalista, o Tim também, o Jean Lopes, você também é. O Ney, o que a gente viu hoje no Jonas Duarte foi um absurdo, se não fosse o apito do Caio Max, o Anápolis não teria chegado à final do Campeonato Goiano. Eu tô mentindo aqui, ô Ney Ladeira. Foi o erro mais grave do campeonato? Do Goianão 2025? Hã? Hein, Ney? É claro, né, gente? Ney até perdeu o contato aqui com a gente. Então, assim, é lamentável. Thiago. Fala, Ney. Oi, Ney. Thiago, pois não. Só para dizer o seguinte, já tivemos vários erros na arbitragem, né? Erros graves. No jogo Vila Nova e Goiás, aquela penalidade a favor do Vila que não aconteceu. Nós tivemos erros também lá em Jataí, teve uma penalidade, se eu não me lembro, foi a favor do Inhumas, que o árbitro também não marcou. O Jefferson Ferreira era o árbitro da partida. Nós tivemos um erro gravíssimo, no jogo Goiás e Anápolis, aqui no estado de Jonas Duarte, onde houve uma marcação de uma penalidade e a expulsão do jogador, que na verdade não aconteceu falta nenhuma, então foram 2 erros numa mesma jogada. Agora, o erro de hoje é gravíssimo, O nosso grande amigo, o Coronel Mota, que é dirigente, que é diretor do Departamento de Arbitragem da Federação Goiana, ele tem que rever, né, o que está acontecendo com a arbitragem goiana. Hoje, foi gravíssimo o erro, porque tirou uma equipe da semifinal. Só isso que aconteceu. E olha que a ABCAD já vem reclamando da arbitragem desde aquele jogo lá contra o Vila Nova, quando não foi marcada uma penalidade. Depois teve um lance também no jogo contra o Atlético, que foi marcada uma penalidade, houve muito questionamento, o Atlético virou 2-1 lá no Antônio Scioli, e hoje o erro foi gravíssimo, gente. É um erro inadmissível por 2 árbitros. Deveríamos ouvir, né, qual foi o comunicado, né, entre o VAR, o Jefferson Ferreira, e o Caio Max, para saber se o Jefferson Ferreira também estava dizendo que foi penalidade ou se estava dizendo para o Caio Max, olha, não houve o pênalti. E aí o Caio Max tomou a decisão de campo, marcando a penalidade. Então, eu acho que deveria, né, ter aí esse contato entre o VAR e o árbitro de campo, mostrar, né, essa comunicação para todas as pessoas, né, para todas as pessoas que estão assistindo, que estão lá no estádio, para saber qual foi a decisão tomada. Porque esse erro tirou a ABCAD da semifinal e colocou o Anápolis. O Anápolis não tem nada com isso, agradece, muito obrigado, mas na verdade é que o erro foi gravíssimo, porque é muito claro, isso aí não é interpretação não, é a regra. A regra diz, se bater no corpo do jogador e essa bola desviar para o braço do mesmo atleta, não é considerado pênalti, porque não teve o movimento do jogador para tentar colocar a mão na bola, para cortar a sequência do lance. Então foi um lance casual. Então, um lance casual não pode ser marcado falta. É lamentável sim, eu lamento muito, porque o Caio Max é um pai de família também. Só que o Caio Max ele tem um imã para confusão, que é uma coisa lamentável. O jogo lá na Paraíba, o povo do Souza tá com ódio da cara dele por conta do jogo contra a equipe do Bragantino. Até nota oficial o time da Paraíba soltou. Né? Então, assim, hoje de novo ele comete essa falha gravíssima. Gente, isso é grave. Né? Vai que a ABCAD chega na final do Campeonato Goiano. Teria vaga na Copa do Brasil. Teria um faturamento, ô Jean Lopes, que ele nunca teve na vida dele. Então, assim, hoje um time foi tirado do campeonato por conta do apito, gente. Você tinha me chamado, Jean Lopes? Fala comigo. Não, eu tinha te chamado porque o Ney, você chamou o Ney teve um probleminha. Eu queria dizer que ontem também teve um erro gravíssimo no jogo do Atlético, que foi corrigido pelo VAR, que foi a expulsão, o erro foi a não expulsão do zagueiro do Atlético, que era claramente o último homem, que fez uma falta intencional no lance, que seria uma grande oportunidade de gol. Aí o VAR corrigiu, né, que era esse Caio Marques que estava no VAR. Depois, quando o árbitro acertou naquele pênalti, aliás, o lance do pênalti foi antes, né? Acertou em não marcar o pênalti a favor do Atlético, que não aconteceu de jeito nenhum, o Caio Marques foi lá, chamou
e o pênalti foi marcado de forma equivocada. Então são erros sucessivos, Thiago. Porque quando acontece um aqui e outro ali, a gente entende que o ser humano erra mesmo e que acaba sendo normal. Mas toda rodada tá tendo erros graves. E para mim o mais grave foi esse, que tirou a Becate, sobretudo da Copa do Brasil. Para mim foi um crime contra a Becate. E ele tem tanto imã, Thiago, para lances polêmicos, duvidosos, complicados como esse aí, que no jogo de hoje eu nunca vi. No jogo de hoje teve 3 pênaltis com bitoque. Eu nunca vi isso. Ele acertou nos bitoques. Né? O último lá na cobrança alternada tem uma câmera que dá uma dupla entendimento ali, não fica tão claro assim pela câmera de baixo, parece sim que houve o bitoque, mas teve 3 pênaltis, né? 2 no primeiro tempo para a equipe do Anápolis, os 2 cobrados com bitoque, o segundo ela bate na trave, volta pro Celeri, aí ele dá aquele bitoque clássico, mas o primeiro foi igual a cobrança do time da Becate no final aí, que o Celeri foi chutar e trisca os 2 pés na bola ao mesmo tempo, mas é uma coisa assim que não é normal, né? Pelo contrário, eu nunca vi, 50 anos que eu tenho de vida, não sei se o Ney, se o Jean tinha visto isso, 3 lances de pênalti, 3 pênaltis anulados, né, com bitoque. Então o Caio Max parece que ele tem um imã pra ele, assim, ó, pra vir aqui, ó, problema, é com o Caio Max, vai lá. Volta o lance aí, olha a regra aqui, eu tô abrindo a regra, demorei um pouquinho pra achar, mas achei aqui, ó. Atenção, cabeceio, chute ou jogar a bola com outra parte do corpo e ele então atinge a sua própria mão e braço. Pela regra, não é considerado pênalti. Tá aqui, gente, a regra está escrita. Tem alguma dúvida, Tim, de redação? Não. E até pra deixar bem claro, a gente tava aqui, né? E a regra é clara. No próprio lance do Corinthians aqui, ó, teve um lance semelhante, né? Parecidíssimo. O jogador do Corinthians também, a bola bate na perna do jogador do Corinthians, depois vai no braço, o árbitro não sei da onde, qual país lance normal, segue o jogo. Era bem o que aconteceu no lance aí contra a Becate. E tem o VAR. É assim, pra mim é inaceitável que um árbitro de futebol erre desse nível, desse jeito, dessa forma, com VAR, com árbitro de vídeo. Não tem explicação. A Becate foi extremamente prejudicada. Eu espero de coração que o Coronel Mota se posicione, vai se posicionar, porque é uma pessoa muito transparente, sempre fala. Já tentamos um contato com ele aqui, ele está com um problema lá na cidade de Anápolis por conta da reclamação da Becate. Pediu para falar em um outro momento. Até tenta o contato de novo aí, o Moisés Diniz, por gentileza. Vai que ele já resolveu lá a pendência e fala com a gente aqui ao vivo. A federação tem que se desculpar com a Becate, a federação tem que se posicionar pela lisura do campeonato. Foi muito grave esse lance. Esse lance foi muito grave. Para mim, disparado o lance mais grave do Goianão 2025. Sabe o que acontece, Thiago? Oi, Jean. Sim. Sabe o que acontece? Os erros dele sempre são a favor do maior, você já percebeu isso? O que ele fez com o Souza, lá, você já citou isso, Souza da Paraíba, na Copa do Brasil contra o Bragantino, foi algo assim que eu nunca vi. Ele deu 9 minutos de acréscimo e depois ele deu mais 2 ou 3, até que o Bragantino, no último lance, fez o gol e acabou se classificando nos pênaltis, prejudicando demais o Souza, um time pequeno, né, que classificaria para uma segunda fase de Copa do Brasil. Então ele erra demais e erra sempre a favor do maior. Isso é uma coisa muito preocupante. É, lamentável. Assim, eu não chego a tal ponto porque a gente começa a duvidar até do caráter da pessoa, né? Eu tive um contato com o Caio Max, um pouco mais próximo nesse começo de ano, a gente trocou várias ideias, não acredito que seja o caso. A questão é que ele de fato é um imã de problema. Ele é um imã de chamariz de problema. Todo problema do futebol brasileiro tem um Caio Max envolvido. Impressionante. Ele é um imã, sim, para erro de arbitragem que, meu Deus do céu, hoje foi demais. Hoje foi lamentável sob todos os aspectos.